Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, por aqui tudo indo, continuamos em quarentena. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 9 de abril de 2020. Meu Deus, rezando para que isso tudo passe logo, né, gente? Até fiz uns stories agora falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, porque eu não tenho feito vídeos falando sobre isso. Não tenho acompanhado muitas notícias. Por quê? Porque vai lá pro Instagram que vocês vão saber. @DaniDelanos. Me segue lá, eu faço sempre alguns stories, falo um pouquinho como estão as coisas aqui em New Jersey, aqui nos Estados Unidos onde eu moro. E, bom, falo um pouquinho como está a coisa comigo, né? Não em New Jersey em si, porque não tenho acompanhado muito as notícias, como eu tenho dito a vocês. Bom, gente, mas vocês vieram aqui no canal para relaxar um pouquinho, para tirar um pouquinho dessa ansiedade, e eu estou aqui gravando mais uma história. Não esqueça de deixar seu comentário, muito importante, deixar seu joinha, se quiser compartilhe nos grupos, ajude a gente aí a continuar o canal, né? Porque eu tenho trabalhado praticamente 6 dias na semana e um dia na semana eu tô tirando para gravar para vocês. Então, assim, peço aí a ajuda de vocês também, tá bom? Então vamos à nossa história de hoje. Ela diz o seguinte: Oi, Dani, meu nome é Alice, tenho 20 anos e sou do norte do país. Vim contar um pouco da minha história de vida. Decidi fazer isso depois de ouvir algumas histórias e acho que eu tenho uma mãe e uma avó narcisista. Bom, minha mãe se casou com meu pai, ela tinha menos de 16 anos. E ele na faixa dos 20. Ela já havia sido casada com um homem muito mais velho, com idade para ser avô dela, pois tinha sido praticamente vendida pela minha avó para esse homem por dinheiro. Então você já deve imaginar aí o nível e caráter que elas são. Então, gente, se a mãe casou com o pai dela com 16... imagina que idade essa mãe não deve então ter casado com esse homem que tinha idade para ser avó, aliás, que foi vendida para o homem. Caraca, chocada. Meus pais tiveram 2 filhas, eu sou a filha mais velha. Desde pequena ficamos sempre com a minha mãe, já que meu pai era vendedor e vivia viajando. Pelo que eu me lembre, a minha infância foi sempre conturbada. Lembro das brigas, das ameaças. As histórias que minha avó conta da relação dos meus pais é sempre problemática, as histórias são sempre feias. Meu pai sempre foi muito trabalhador, mas quando éramos pequenas, eu sei que ele fez minha mãe sofrer muito. Ele falava que tinha outras mulheres na estrada, ameaçava minha mãe, mas com os filhos não. Com a gente ele sempre foi um bom pai e sempre fez de tudo para nos dar do bom e do melhor. Apesar que por conta do trabalho dele, ele sempre foi muito ausente. Conforme todos crescendo, meu pai mudou. Ele não destratava mais a minha mãe. Ele ficava calado para as humilhações. Parecia que o jogo tinha virado. Eu nunca senti amor entre eles. Parece que eles viviam como irmãos ou se toleravam. Minha mãe sempre aparecia com os amigos. Passeávamos com eles, comíamos pizza em casa. Eu tinha 10 anos de idade na época. E comecei a me tocar que talvez aqueles homens que minha mãe apresentava como amigos não fossem só amigos. Mas mesmo assim, nunca contamos nada para o meu pai. Eu acho que ele nem sequer desconfiava de nada. Minha mãe sempre humilhou a gente. Ela batia com cabo de vassoura, cabo de rodo, jogava até tijolo. Deixava vergonhas e roxos horríveis. Quando meu pai estava em casa, ele não deixava, e era a maior briga deles, pois ela dizia que ele estava defendendo as biscatinhas, que é ela e a irmã. PS, né, ela diz, éramos 2 crianças de 5 e 10 anos e crescemos ouvindo que nós éramos biscates. Um dia o conselho tutelar foi até a nossa casa. Eu estava toda marcada. Lembro que eles me perguntaram o que tinha sido e eu inventei uma desculpa qualquer, só para não me levarem embora de casa. Eu sempre fui o bode expiatório da minha mãe. Eu sempre fui o bode expiatório da minha mãe.
Tudo que acontecesse e dava errado, eu que apanhava. Eu vivia com um pano na mão limpando as coisas. Com 9 anos eu fazia pão caseiro. Minha mãe pirou uma época e descobrimos então que ela estava com um transtorno bipolar. Ela não queria tomar os remédios, ela saía sem rumo, era tenso aquilo. Com o tempo ela foi melhorando, mas ela nunca deixou de nos humilhar. Meu pai acordava às 4 da manhã para viajar. Ele fazia o café tudo sozinho. Ela levantava e começava a xingar ele, falando que tinha sido acordada e que estava sentindo aquela carniça de café logo cedo. Ela ia no nosso quarto e já nos acordava. Abria nosso guarda-roupa e se estivesse bagunçado, ela jogava tudo no chão e fazia a gente dobrar tudo às 4 da manhã. E a gente levava surra também, independente da hora que fosse. Sei que ela fazia isso para atingir meu pai, pois ele só brigava quando ela nos batia. Se a gente não fizesse o serviço, apanhávamos, e algumas vezes a minha avó, a mãe dela, ajudava ela a nos xingar e nos bater. Um dia minha avó bateu um prato na boca da minha irmã e quebrou um dente. E depois disse que era tudo mentira. Nunca deixamos de apanhar e ouvir xingamentos. Meu inferno só parou quando vim fazer faculdade de arquitetura em outra cidade. Aí, o Judas da vez passou a ser a minha irmã. Todo Natal e Ano Novo era um inferno. Ela mandava meu pai morrer no acidente, chamava meu pai de corno, viado, isso tudo na nossa frente. Eram brigas horríveis. Quando pedia por quê, meu pai não largava ela, ele dizia que estava esperando a gente saber se virar para não sermos criadas por outro homem. Ah, minha mãe nunca deixou de traí-lo. Ela não tinha emprego, ela ficava sempre em casa. Ela dava presente para os machos dela com o dinheiro do meu pai. Um dia minha irmã decidiu contar para meu pai e eu fiquei morrendo de medo dele fazer uma cagada com a minha mãe, mas ele não fez nada. Ele chorou, ficou triste e foi levando tudo friamente. Até que um dia, no almoço na casa de parentes da minha mãe, ele disse que não queria mais ela e que tinha acabado tudo. Isso foi há 3 anos. Ela achou que era brincadeira, mas dessa vez era sério. Meu pai saiu para viajar no outro dia e disse que ia morar na van do serviço, já que ele só vinha em casa no máximo uma vez por semana. Ele só viria nos ver e lavar a roupa dele. E assim foi indo, separados na mesma casa. Minha mãe ficou em casa fazendo o mesmo inferno conosco. Um dia brigaram de novo e ela jogou o cigarro nele. Tentou ir para cima dele quando estávamos falando da divisão de bens. Ela então se mudou e levou tudo que tinha de mais caro dentro de casa. Nossa casa parecia casa de peão de estrada. Minha irmã ainda era menor de idade, mas não quis ir com ela. Então ficamos na casa do meu pai. Quando ela se mudou, ela já estava de caso com um inquilino do vizinho. E em menos de um mês eles já estavam morando juntos. Esse cara é uma bosta, ele distrata minha mãe, já bateu nela e ela perdoou. Ela é do tipo que não se aguenta sozinha e gasta tudo que tem. Daí, tá com esse embuste para aproveitar do dinheiro que ele paga as contas. Esse ano eu me formo e volto para casa. Minha irmã também está se encaminhando na vida. Ela já é maior de idade. Essa é a história resumida. Eu sinto muita mágoa da minha mãe, pois ela finge que não tem filhos e sempre prioriza o embuste dela. Tudo que ela não fez de bom com a gente, ela faz para ele. É difícil levar em frente sem pensar nisso e chorar. Mas vamos seguindo. Obrigada por ler e parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe. Lá as minhas considerações. Olha, Alice, eu não acho aqui nessa história que a sua mãe seja uma mãe narcisista. Eu acho que ela é uma mãe cheia de mágoa, rancorosa e que decidiu descontar em vocês talvez tudo que tenha acontecido na vida dela. Você disse lá no começo da história que a sua avó vendeu ela, né? Você falou que vocês são do norte do país. Eu já vi algumas reportagens, né? Que isso não é uma prática assim difícil de encontrar, né? Em regiões talvez mais pobres. Não sei qual é a situação financeira da sua avó na época. Mas para você chegar a vender um filho, né? Vender, entre aspas, né? Ela deu sua mãe para casar com um homem bem mais velho que talvez esse homem tenha dado algo em troca para sua avó. Isso é óbvio.
Porque você disse que a sua mãe conheceu seu pai, ela tinha 16 anos. Então imagina a idade que ela foi morar com esse homem aí mais velho, né? Que tinha idade para ser avô dela. Então ela deve ter muitas mágoas disso. O problema é que ela não soube separar isso aí. Você e sua irmã não são culpadas disso. Vocês não são culpadas. Ela deve ter tido uma vida difícil, sim. Mas vocês não são culpadas pelo que ela passou. Bom, ela ficou com seu pai porque, pelo que você disse aqui, ela é acomodada. Ela não quer trabalhar, ela não quer arregaçar as mangas e ganhar o próprio dinheiro dela. Então eu acredito que ela deve ter ficado com seu pai aqui por anos e anos e anos, porque ela não queria perder, talvez, o dinheiro, a qualidade de vida que seu pai desse pra ela. Apesar que depois você disse que o jogo virou, né? Ela que começou a trair seu pai, ela que começou a sair, ela que começou, né, isso e aquilo. Então, assim, ela não me parece, assim, uma forma de narcisismo, pelo que você falou. Mas ela me parece ser uma mulher muito machucada com a vida. Só que isso também não tira dela, a gente não pode tirar dela a responsabilidade pelo que ela fez com vocês, entendeu? Por mais que a vida tenha te machucado, por mais que a vida às vezes tenha sido difícil pra você, nada justifica você descontar em outras pessoas. Nada justifica você descontar nos outros, né? Você disse que vocês apanhavam muito, né? Talvez ela passou o sofrimento que ela já teve, ela quis passar para vocês terem também, você tá me entendendo? Tipo, isso é uma forma muito egoísta, eu acho. Mas é o que eu senti aqui no seu e-mail. A sua mãe, ela queria passar para você, para sua irmã, tudo que talvez ela tenha passado na vida, ela achou que vocês também mereciam passar. Tá me entendendo onde eu quero chegar? O seu pai, eu acredito que sim, que depois ele viu tudo que estava acontecendo. Ele pode, por um amor de pai, por amor, ter ficado do lado dessa mulher realmente até vocês crescerem, né? Pra ela, porque ele já sabia que ela poderia colocar qualquer homem dentro de casa, poderiam coisas piores ter acontecido com vocês. Então, ele resolveu aguentar aquilo ali calado, já que ele quase não ia em casa, e esperar vocês crescerem, como você mesma disse, né? Eu fico feliz, assim, de você ter se formado. Eu acho que você se formou em arquitetura, sua irmã também tá indo pro mesmo caminho, porque às vezes, quando a gente vê essas coisas dentro de casa, quando a gente tem esses problemas dentro de casa, muitas meninas acabam desviando a vida delas, né? Elas não conseguem pensar num futuro, elas acabam talvez começando a agir da mesma forma que elas viam em casa, mas eu acho que não foi o caso de vocês. Que bom que vocês ficaram com seu pai, que bom que vocês não foram assim atrás dela, né? Já que você também já era de maior e sua irmã quis ficar com seu pai. Olha, eu sei que você deve ser muito magoada dela não dar atenção a vocês, dela preferir, talvez igual você disse, dar mais atenção pro homem lá que tá com ela, que bate nela, que isso e aquilo. São coisas, as pessoas elas fazem escolhas na vida e são coisas que a gente não tem como mudar, sabe? A gente não pode exigir que as pessoas, mesmo que seja pai e mãe, a gente não tem como exigir amor, atenção, carinho. Lógico que a gente gostaria de ter amor, atenção, carinho do pai, da mãe, óbvio, né? Pai e mãe são pessoas que estão ali para nos proteger. Mas tem como a gente exigir isso? Até do nosso parceiro, de uma mãe, de um pai, de uma avó? Não tem. Essas coisas a gente não tem. Então, assim, é triste, é triste. A situação hoje é triste. A sua mãe tá lá com um homem, nem liga pra vocês. Mas pense que vocês têm o pai de vocês, sabe? Eu acho assim, a sua mãe escolheu o caminho dela e ela vai pagar pelas escolhas dela, se é que ela já não está pagando, né? E a vida é assim, a gente paga pelas escolhas que a gente faz. Infelizmente não tem como chegar e falar, mãe, por favor, gosta de mim, olha pra mim. Não tem. Sabe? Amor é algo que tem que nascer de dentro da gente. A gente não tem como pedir às pessoas para nos amar, nem um parceiro, nem um marido, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Ou as pessoas vão gostar da gente, ou elas não vão gostar, ou elas vão nos amar, ou elas não vão nos amar. É triste ver a sua situação, que você vê que você tá magoada, você queria muito, né, que a sua mãe prestasse atenção em você, na sua irmã.
Mas tem coisas, tem acontecimentos na vida da gente que a gente tem que simplesmente, sabe, aceitar e seguir em frente. Pense que você tem seu pai, que querendo ou não, pelo que você contou aqui, ele também se sacrificou em estar com a sua mãe para que ela não deixasse, né, ninguém estar em casa. E use esse exemplo de que você não deve fazer na sua vida quando você tiver filhos. Não tente passar isso que a sua mãe fez com você para os seus filhos. Age de uma maneira completamente diferente, né? Quando a gente faz o bem vem pra gente. Quando a gente faz o mal vem pra gente. A sua mãe aqui, talvez inconscientemente, eu não sei, ela fez muito mal pra vocês. E hoje ela tá colhendo o quê? Esse mal que ela fez pra vocês, de surra, disso e aquilo, ela vai colher com esse homem que ela tá lá com ele. Entendeu? Como você disse aqui, ela já apanha, ela já isso, ela já aquilo. Bom, tem uma parte aqui que você fala que uma vez o conselho tutelar foi na sua casa e vocês falaram que estava muito bem. Gente, eu estava assistindo uma série na Netflix que se chama Gabriel... Eita... É Gabriel Gonzalez ou Gabriel Hernandes? Deixa eu dar uma checada aqui. E fala de um caso que aconteceu aqui nos Estados Unidos de uma mãe... Peraí, Gabriel Fernandes, é Gabriel Fernandes o nome da série, é um documentário. Ele fala de uma mãe e um padrasto que mataram, a mãe matou o filho, né, de 7 anos, o padrasto ajudou. Gente, eles faziam barbaridades com essa criança. Essa criança dormiu no armário por anos, dentro de um armário. Eles trancavam essa criança no armário. Eu fico pensando, como pode uma mãe fazer isso com o filho, sabe? E eles foram condenados, óbvio, né? Então na Netflix tem esse documentário. E uma das questões desse documentário é que o juizado de menores, assistente social, tinha ido na casa deles várias vezes já e ninguém tinha tirado o Gabriel de lá. Então, tipo, foi um erro do sistema. Porque todas as vezes que ele aparecia machucado, a mãe falava que ele tinha caído na escola, que ele tinha não sei o quê, e ele afirmava, lógico, né? Um menino de 7 anos, sendo torturado de noite, né? De morrer de medo da mãe, você vai falar o quê? Então, assim, gente, se você é vizinho, amigo, denuncie, sabe? Se você vê maus tratos contra criança, eu vou aproveitar o vídeo dela, que não tem nada a ver, mas como ela falou isso, denunciem, sabe? Porque ali ele morava num prédio. Não é possível que ninguém ouvia. Porque o menino, não é possível que o menino não chorava, não gritava, sabe? Esse menino tem imagens na Netflix. É tão forte, gente, o jeito que ele chegou no hospital todo machucado, todo espancado, sabe? Então, assim, e a mãe... Ela tinha ganhado a guarda dele, porque ele morava com os avós paternos, que cuidavam aparentemente muito bem dele, né? Eles são de uma família da América Central, não sei de onde que eles são. Ou é do México, não lembro. Mas anyway, e acabaram ganhando a guarda dele, e ele foi morar com a mãe e com esse padrasto. Gente, é tão chocante, é sério, sério. Vale a pena vocês verem. E levanto mais uma vez a questão, cuidado com o que você põe dentro da sua casa. Tudo bem que ali a mãe também, ela... Eu não consegui entender se a mãe era uma carrasca ou se a mãe se tornou uma carrasca junto com o padrasto, porque lógico que uma mãe vê, né, alguém fazer isso com o filho dela, não pode estar no seu estado normal, né? Essa mulher não... E era só com o Gabriel, ela tinha outros filhos. Mas pelo que eu entendi ali, foi só com o Gabriel que acontecia essas coisas. Então, assim, o padrasto acabou matando o menino. E ela, óbvio, né, matando junto, porque ele já tinha sido espancado diversas vezes, tanto por ela quanto pelo padrasto, e ela nunca tinha denunciado nada. Então, assim, é muito forte, é sério, muito forte. Eu acho que levanta muito essa questão aí, cuidado com os homens que você põe dentro de casa. Você nunca sabe, gente. Minha mãe falava, ninguém tem estrela na testa. A pessoa é muito boazinha, até a página 2. Depois você não sabe mais. Mas Alice, minha amiga, olha... é triste falar, sabe, isso, porque eu sei que todo mundo, né, a gente
A gente nasce vendo as pessoas ter um amor incondicional de pai e mãe. E óbvio que a gente também quer ter um amor incondicional de pai e mãe. Infelizmente isso não acontece em todas as famílias. Já vimos várias histórias aqui de mães narcisistas, de mães que realmente não gostam de... Eu, como mãe, eu não consigo entender, mas, né, acontece. E pense que você tem seu pai, pense que você tem sua irmã, pense que em breve você vai ter sua família. Não deixe que isso, eu sei que isso deve te abalar muito, né, a ponto de você chegar a escrever pra gente, mas não deixe que isso, sabe, estrague assim a sua vida, estrague o que você acredita. Continue acreditando no amor, nem todas as pessoas são iguais, né? É difícil, né, gente? É difícil saber que tem tantas pessoas aí que queriam tanto ter o amor de mãe e tantas outras mulheres que queriam tanto ser mãe e não conseguem. É aquela questão que a gente não consegue entender, né? Mas é isso, eu espero que você fique bem, tá bom? Um beijo, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!